Boa noite a todos. Então, estou mais uma sexta-feira aqui, né? E eu vou fazer a nova campanha, tá bom? Continuando a campanha. Eu vou começar aqui rapidinho, tá? Que é uma gravação. E eu vou começar aqui em Efésios 4, tá? Eu vou ler só algumas partes, tá bom? Para poder explicar bem, que é só de algumas partes mesmo que eu vou explicar, tá bom? Aí diz aqui assim, a unidade da fé. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportamo-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. E aqui fala no 10, fala, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu mesmo uns para os apóstolos e para outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. No 13 fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Só até aí, tá bom? Então, aqui fala sobre a Epístola de Efésios, tá? Então, a Epístola de Efésios também é conhecida como a Carta aos Efésios, Livro dos Efésios e Carta de Paulo aos Efésios, né? Usualmente abreviada como EF, né? É um dos livros do Nosso Testamento da Bíblia, tá? Efésios significa habitantes de Éfeso, habitantes da antiga cidade grega. A cidade do Efésio está hoje localizada na parte ocidental da Turquia. Em João 15.5 está escrito que o Senhor Jesus é a videira e nós somos os ramos. Por isso fazemos parte do mesmo corpo. Somos diferentes quanto aos talentos, à personalidade e história de vida, mas apesar disso somos um só corpo em Cristo, porque temos o mesmo Espírito habitando em nós, o mesmo Evangelho e a mesma palavra de esperança. Sobre o Espírito Santo, como sabemos, o Senhor é dividido em Pai, Filho e Espírito. A sua presença em nós nos capacita a entender, a interpretar a sua palavra. Ele é o verdadeiro guia, mostrando o caminho e removendo os obstáculos. Sem ele, sem sua orientação, poderíamos cair no erro. Sobre o Espírito, o nosso Espírito é a ligação com as coisas de Deus. E o nosso Espírito é que recebe a influência do Espírito Santo. Como sabemos, há apenas um Deus, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, sendo Jesus o único caminho, a verdade e a vida. A nós deixamos atacar a dor, o sofrimento, os problemas, as enfermidades, serem os senhores das nossas vidas e de nossos pensamentos. Não podemos deixar acontecer isso, e sim evitar esses erros.
pensar em coisas más, né? Uma só fé. Em uma só fé fala que o mesmo que confiamos, nós temos que ter uma confiança em Deus e descrever que a fé é a certeza das coisas que se esperam, tá? É a prova das coisas que não se veem, pois devemos crer no que está escrito, né? Na palavra de Deus e ter a certeza que suas promessas se cumprirão, mesmo que pensamos ao contrário. O Senhor diz que não podemos voltar atrás em nossas evidências de fé, pois o recuar é a falta de fé. Quer dizer, se a gente recuar, né, é que nós não temos fé, né? Não agradecer a Deus. Não agrada a Deus essa falta de fé, tá bom? Se Ele nos chamou, devemos confiar que nos dará a sabedoria e o entendimento de podermos executar nosso chamado. Cremos com a palavra a um só batismo, válido, ou seja, aquele que é feito na imersão das águas. Após esse batismo, sua remissão dos pecados, junto com arrependimento sobre a pessoa, tá? Aqui fala sobre o batismo, aqui fala sobre a fé, tá? Nesse capítulo, até aqui. Outro dia eu completo mais a situação das outras coisas. Aqui fala sobre mais isso, tá? Sobre o arrependimento, que quando você se batiza nas águas, né? É um dos pecados, né? Que são arrependidos, tá? Vão todos embora, tá bom? Agora vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esse momento, por essa oração, Senhor, por esse clamor. Jesus querido, sei que é onisciente e onipresente nas nossas vidas. E eu creio e confio em Ti, Senhor. Agradeço tudo que tem feito na minha, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, venha abençoar, guardar e proteger, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, nas UTIs, Senhor, precisam de Ti, de uma oração, Senhor, de um conforto. Jesus querido, Pai querido, amado, eu Te agradeço por tudo também. Proteja e guarde as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos serviços, as empresas, empresários, Senhor, também aqueles que estão na frente dessa situação que nós estamos passando hoje em dia, Pai, nos hospitais, Senhor, que são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadores, Pai, todos aqueles que estão na frente, Senhor, e abençoe de sabedoria e entendimento, Senhor, aqueles políticos, Pai, principalmente o Ministério da Saúde, Pai, abençoe, nos guarda, proteja-nos a todos nós, e aqueles também que estão ouvindo e vão ouvir essa oração, Senhor, esse clamor. Boa noite. Fica com Deus. Até a próxima.